realmente falar agora sobre o nosso treinamento. Procedimento operacional padrão na gestão da melhoria contínua. Qual vai ser a ementa desse curso? Vão ser 5 módulos. Esses módulos eles vão estar divididos em etapas e essas etapas vão te ajudar a entender a lógica da implementação. O último módulo vai ser o módulo de implementação da ferramenta na prática. Então a gente vai falar aqui um pouco de como é importante entender os procedimentos operacionais padrões, como ele deve ser aplicado de forma correta dentro da sua empresa, para aí a gente conseguir aplicar. O módulo 1 é a introdução dos procedimentos operacionais padrões, mais conhecido como POP, tá? Me dê a liberdade de também chamar às vezes de POP, porque às vezes a gente vai falando aqui sobre POP, vai ficar mais fácil do que falar procedimento operacional padrão. No módulo 2, elaboração de procedimentos operacionais padrões, como que a gente vai fazer a elaboração deles. No módulo 3, a implementação e execução dos POPs. No módulo 4, gestão de mudanças e atualização do POP. E no módulo 5, auditoria e controle dos POP. Então, perceba que a gente vai ter toda a estrutura de implementação até a gente realmente praticar ele. E quando você for levar essa informação para a sua empresa, aí vai ser fantástico, porque você já vai ter toda essa parte metodológica muito bem clara na sua cabeça. O curso de procedimento operacional padrão, ele tem como objetivo você que é da indústria, você que é do segmento de melhoria contínua, você que realmente faz a diferença dentro do mercado. E aí a gente precisa te ajudar a desenvolver esses conhecimentos fundamentais, esses conhecimentos práticos, trazer um contexto industrial, que eu sei que é a pegada da grande maioria das pessoas que vão estar aqui. Agora lembre-se que o procedimento operacional padrão, ele não é usado apenas na indústria. O procedimento operacional padrão, ele pode ser usado até dentro da sua casa. Porque muitas vezes a gente fica naquela situação de que, será que eu preciso padronizar atividades que seriam óbvias? E você tem que entender que o óbvio, ele tem que ser dito e o óbvio, ele tem que ser escrito e padronizado. E é isso que a gente vai abordar aqui no nosso treinamento, para que você consiga realmente ser capaz de entender a importância dos procedimentos, como criar esses documentos e como aplicar para melhorar a eficiência, a segurança, a qualidade. Perceba que dentro do procedimento operacional padrão, ele vai abranger várias cadeias dentro da sua empresa, não só a produção. Ele vai atacar a parte da qualidade, a parte da segurança, a parte da manutenção, RH. Todo o conceito dentro da indústria vai poder trabalhar com esses procedimentos. E esse será o grande objetivo desse nosso treinamento, dessa capacitação. Então, atenção, tá? Estamos entrando agora numa área de aprendizado. E essa área de aprendizado, ela requer algumas regras, tá? Alguns padrões. E eu peço que vocês tenham essa atenção, porque muitas vezes, e você deve estar fazendo isso nesse momento, algum de vocês, né, que está escutando o nosso treinamento, mas fazendo outra atividade. Se você estiver fazendo isso, você está perdendo o seu tempo, porque é importante que você tire dúvidas, tá? Use nossas plataformas para tirar a dúvida. Compartilhe opiniões. É importante compartilhar o que você está achando, o que você pensou sobre determinada aula e, obviamente, seja participativo. Porque nesse treinamento o objetivo justamente é direcionar e treinar vocês. Não perca o seu tempo, e tempo é dinheiro, tempo é importante. Então não perca o seu tempo fazendo duas coisas. Foca nesse treinamento. É um treinamento que não é muito longo, é um treinamento curto, é um treinamento que vai te ajudar a se capacitar melhor e trazer esse desenvolvimento para a tua carreira. Então não dê esse vacilo de não acompanhar esse treinamento na íntegra. A gente dividiu em módulos justamente para não ficar tão pesado para você. Então vamos lá.
Primeiro módulo é elaboração de procedimentos operacionais padrão. Como eu consigo fazer isso? Tá? Esse módulo ele é dividido em a definição da importância dos procedimentos na indústria e os benefícios de implementar os POPs em procedimentos industriais. Primeira definição. O que é o procedimento operacional padrão? São documentos que descrevem passo a passo a atividade a serem realizadas em um processo específico dentro da indústria ou em qualquer lugar, tá ok? Eles estabelecem diretrizes claras e premissas para a execução de tarefas, garantindo a consistência da segurança da qualidade dos procedimentos. O que é que a gente está falando aqui? A gente está dizendo que todo o procedimento ele tem como objetivo direcionar o trabalho de forma correta, na íntegra, o passo a passo daquilo. Então imagina que você está querendo implementar uma melhoria dentro de um processo, você tem colaboradores ou várias pessoas que vão fazer aquele processo e você gostaria que todo mundo fizesse da mesma forma. Como é que a gente faz isso? A gente cria o procedimento. O procedimento vai te ajudar justamente a ter essa visão de criar os padrões da forma correta. E qual a importância disso na indústria? Primeiro, a gente consegue padronizar, estabelecer, né, esses padrões de operação. É importante que a gente pode gerar segurança, porque muitas vezes você entra dentro da empresa, tá? Vocês vão em algumas empresas e precisa enxergar como é que aquela empresa ela tem a cultura da segurança, da melhoria contínua, e a gente consegue enxergar isso através dos procedimentos operacionais padrões. Então, a segurança ela vai também ser beneficiada porque a gente vai definir os procedimentos de segurança, a gente vai conseguir minimizar o risco, vai conseguir realmente trazer esse conceito de excelência também dentro da segurança. Qualidade também é muito bacana, porque a gente vai contribuir com a melhoria na qualidade. Acredito que o procedimento operacional padrão, ele foi criado justamente para gerar qualidade dentro das empresas. Tem padrão? Tenho. Consigo comparar esse padrão? Consigo. Então a gente conseguiu alcançar aí a excelência, porque a gente tem o padrão e a gente consegue seguir esse padrão. Eficiência, porque a gente vai otimizar os processos. Tem uma coisa muito bacana em relação à eficiência, porque é o seguinte, muitas vezes a gente acha que fazer da forma correta, ela é a forma mais lenta ou a forma, vamos dizer assim, que não vai trazer eficiência. Mas vários estudos já comprovaram que se você trabalhar da forma correta, seguindo os padrões operacionais, você vai ter muito mais resultado lá no final. Muitas vezes os operadores eles têm algumas manias de fazer, vamos fazer gambiarras, né? Melhorias aqui, eu coloco mais próximo aqui, vou fazer dessa forma, vou fazer daquilo. Aí o cara do segundo turno também vai pegar uma situação, faz de uma forma, faz de outra. E aí o que é que vai acontecer? Lá no final a gente vai ter muita variação de processo, a gente vai conseguir entender que todo o trabalho que foi feito em relação àquela atividade, no final, vai ter muita inconsistência. Então é importante você entender que quando a gente fala de eficiência, trabalhar no padrão, ele vai trazer muita eficiência. Treinamento e capacitação. Obviamente, os procedimentos operacionais padrão vai melhorar o treinamento de novos funcionários, padronizando as informações e garantindo que todo o alinhamento ele seja realmente aplicado da forma correta. E também os padrões, né? Quem aqui nunca passou por uma ISO? Quem aqui nunca precisou criar um padrão para ser auditado? Então, quando a gente fala das normas reguladoras, a gente tem aí uma vantagem, a gente tem aí um benefício que é justamente trazer essa conformidade regulatória, porque a gente vai precisar para, por exemplo, se sua empresa tiver alguma ISO, alguma certificação a ser feita, isso é muito importante, isso vai trazer resultado para vocês.
Aqui estão alguns exemplos de alguns procedimentos para que você que nunca viu, você que chegou de paraquedas agora, que foi a empresa que contratou esse trabalho para você, tá? Esse treinamento, ou se você buscou isso porque ouviu isso em algum lugar, aqui a gente tem um exemplo do que é um procedimento operacional padrão, tá? Aqui é um exemplo de setup de impressoras. Perceba que a gente tem aqui vários itens, tá? Itens com preparação antecipada, setup externo. Basicamente, esse procedimento aqui, ele está mostrando um serviço de implementação de SMED, que é o setup rápido. Então, ele separou o setup externo para o setup interno. Então, o que é que o colaborador vai ter que fazer externamente enquanto o equipamento estiver funcionando? Então, enquanto o equipamento estiver funcionando, existem aqui 9 atividades que foram descritas e foram colocadas fotos, tá? Então aqui, ó, ele linkou algumas fotos a atividades essenciais aqui. Então a 1 e a 2 e a 3 foram colocadas. A 4 ó, já não colocou, a 5 também não colocou, tá? A 6 foi colocada e a 9 foi colocada. Isso fica ao seu critério. Não precisa se preocupar em relação se está certo ou se está errado, se tem muito ou se tem pouco. É o seu critério. O importante do procedimento operacional padrão, que eu acho que é o que onde a gente acerta com o direcionamento, é quando colocamos de forma clara para o interlocutor. Isso eu acredito piamente, que você tenha um direcionamento correto para o seu interlocutor. E aqui, mesma situação, foi colocado alguns pontos. Na hora que o equipamento estiver parado, a gente tem aqui que a gente chama de setup interno. E esse setup interno foi colocadas aqui algumas informações e algumas fotos. Tenho certeza que para muitos esse treinamento ele já valeu a partir daqui. Porque você já conseguiu enxergar na prática como pode montar um procedimento operacional padrão. Apesar que o que eu vou mostrar para vocês aqui é um muito mais robusto, muito mais interessante, tá? Mas lembrando, tá? Todos vão seguir a mesma lógica. Todos seguem a lógica de direcionar, colocar etapa por etapa, explicar cada etapa daquele e colocar informações que você valida como importante. Então, nenhum vai fugir dessa situação, ok? Olha a outra aqui, que bacana. A gente tem aqui um outro modelo, tá? Uma outra lógica que foi feita mais ou menos em desenho, né? Ou pegaram a foto e deram uma modificada na foto. Mas aqui a gente tem toda a informação, ó, do posto do trabalho, tá? A gente tem aqui, ó, alguns pontos, tá? Que ele foca na segurança, alguns pontos em relação a EPI, tá? Que são equipamentos de proteção individual. E aqui ele coloca o passo a passo, está aqui numerado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e por aí vai. E a gente tem aqui toda a informação que a gente precisa para ter aí um procedimento operacional padrão. Diego, onde é que fica isso? Depende do modelo da sua empresa. Isso pode ficar na frente do operador, isso pode ficar ao lado do equipamento, isso pode ficar guardado numa pasta. O mais importante é que você treine o seu colaborador e toda vez que acontecer um desvio, um problema, você sempre leve para o padrão. Então, uma das ferramentas do WCM, por exemplo, né, o World Class Manufacturing, uma metodologia que veio baseada do Lean, é o 5G. E o primeiro G é o Gemba, né? Vai lá no local e você tem um desses Gs que você vai pegar o procedimento e vai ver se a atividade que ele está executando está igual ao procedimento. Então é importante você ter isso próximo ao operador de fácil acesso, porém não precisa estar na frente. Aí depende do modelo da sua empresa, tá ok? Mais um ponto aqui, olha que interessante. Você consegue aqui enxergar de forma muito clara como o procedimento operacional padrão ele pode ser
feito de várias formas. Esse aqui é legal também. Ele cria aqui alguns pontos, ele tem mais descrição. Uma coisa que assim, eu sempre aconselho os meus alunos é muita coisa escrita não dá certo. Esse tipo aqui funciona muito melhor. Esse também é legal, tá? Mas esse aqui, para mim, é o que mais funciona, porque você tem mais imagem e você facilita para que todos os interlocutores tenham aí o entendimento. Esse modelo aqui é um modelo mais, vamos falar assim, conceitual, porém ele não tem a entrega, né? Ele é muito mais específico, né? Tem algumas listas aqui, mas eu acho que ele não é a melhor entrega pelo fato de que, dependendo do colaborador que vai fazer essa visão, né? Essa visualização, possa ser que não seja muito claro para ele. Então é importante vocês identificar qual é o que vai mais funcionar dentro da empresa, onde que você vai implementar. Quais são os benefícios de implementar os POPs? Padronização e consistência. A gente consegue realmente direcionar de uma forma muito mais clara, tá? Direcionar essas diretrizes, trazer tarefas específicas, fazer com que o operador siga o passo a passo. Concorda que se o operador ele tem um desse, ele vai conseguir acompanhar de forma muito clara. Então, o procedimento operacional padrão, ele tem esse objetivo, ele tem esse benefício, que é criar essa consistência e essa padronização. Obviamente, ele reduz erros e variabilidade. Por quê? Se a gente usa da forma correta o procedimento operacional padrão, e quando eu estou falando da forma correta, eu falo em relação à capacitação. Se a gente capacita corretamente o colaborador, faz o passo a passo, cria uma minuta, depois você repassa com o colaborador e faz o acompanhamento para ver se aquele colaborador está fazendo o correto, não tem chance disso dar errado. Então é muito importante que você use o POP para te ajudar nessa consistência dentro do teu processo. E aí, com certeza você vai ter redução de erros e você vai ter aí uma menor variabilidade de erros, tá? Ou de modelos de trabalho. Melhora a eficiência? Claro que melhora, não tem como correr da melhoria na eficiência, porque se eu erro menos, lá no final eu vou gerar mais produtos, automaticamente eu vou ser mais eficiente. Isso é conta de padaria, tá? Não tem como errar nisso. Outro ponto que é importante, aumenta a segurança. Procedimento operacional padrão é usado muito dentro da segurança. Quando você vai entrar nas empresas, você precisa passar por uns procedimentos. Algumas grandes indústrias, você tem que pegar os procedimentos de segurança, entender como é que age aquela empresa. E dentro da empresa também é usado muito para os colaboradores. Então isso vai ajudar sim no aumento da segurança. Facilitação do treinamento também. Se eu tenho todo o meu treinamento padronizado, como é que eu vou ter variação no meu treinamento? Todo mundo que entrar na empresa vai ter o mesmo conceito. Todo mundo que entrar na empresa vai ter o mesmo treinamento. É padrão, estamos falando de um modelo padronizado. Então, existem vários benefícios e o do treinamento também é um deles. Conformidade regulatória, que é o que eu falei lá. Quando a gente tem aí muitas certificações, ou a implementação de um WCM ou de um Lean Manufacturing, tudo tem que estar focado no procedimento operacional padrão. Então, ajuda muito nessas conformidades regulatórias. O nosso primeiro módulo está ficando por aqui. Espero que você tenha entendido e já tenha pego a visão aí de como é um procedimento operacional padrão. Vamos agora trabalhar apenas como fazer isso da forma correta. A gente já sabe os benefícios, a gente já entende o que ele pode melhorar dentro do nosso processo, porém, a gente tem que implementar da forma correta. Vamos para o módulo 2.